Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para a tua vida, tudo bem nessa manhã de hoje? Louvado seja Deus, estamos aqui para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, por isso pega a tua Bíblia, abre aí em 1 Reis, capítulo 17, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? No nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, nos colocamos completamente nas tuas mãos, na tua dependência, Pai. Jesus, aqui estamos diante do Senhor. Toma a frente, a direção, o primeiro e o melhor lugar, Senhor. E nos ajuda, Pai, nesse dia de hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileades, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos povos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que palavra extraordinária, né? Para a nossa vida, para a nossa manhã, nesse dia de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse dia de hoje, por essa palavra nas nossas vidas. Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso em todo o tempo. Essa palavra, né, foi no momento que Israel estava completamente afundada na idolatria, foi no tempo do rei Acabe. Infelizmente foi um período de decadência espiritual, foi um período exatamente que o povo se afundou espiritualmente. Deus levanta Elias para profetizar, né, a seca, aleluia, na vida ali desse povo, contra esse povo ali, justamente porque eles estavam adorando a Baal, eles estavam atribuindo a chuva, a fertilidade, a colheita, tudo eles estavam atribuindo a Baal, ao ponto que eles consagraram Baal como padroeiro, né, deles ali, como padroeiro das suas cidades. Então, assim, estava completamente uma abominação diante dos olhos de Deus. Então, foi por conta disso que esse foi o juízo do Senhor, que Deus permitiu que não chovesse, nem orvalho houvesse durante 3 anos e meio. E depois que Elias, né, profetiza a seca, Deus dá uma ordem para Elias: vai lá e se esconde, né, no ribeiro de Querite e fica nele, porque eu ordenei aos corvos que te alimentassem. E os corvos levavam pão e carne pela manhã e também pela tardezinha. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante nessa palavra, aleluia, glória a Deus. O mais interessante nessa palavra, para nós ter o entendimento, é a forma como Deus trabalhou. É uma forma extraordinária, aleluia. É uma forma que foge da nossa lógica humana. Areia, candarabachou. Areia, candarabachê. E Deus, Ele já libera uma palavra para a tua vida. Arabacandaraya show. Deus, Ele já manda te dizer nesse momento, aleluia, que Ele age da forma dEle. Ele trabalha da forma extraordinária para que nós possamos ver o agir poderoso de Deus. Aleluia. Deus, Ele levanta Elias, um homem humilde, um homem que não traz genealogia na sua história, um homem que a Bíblia não relata nada, apenas a sua cidade de nascença, e é algo extraordinário que Deus faz para mostrar que Ele é Deus, aleluia, que Ele trabalha completamente, né, transformando aquilo que aos nossos olhos é ao contrário. Nós olhamos e Deus pega os corvos. Como isso? Os corvos eram aves imundas, porque eles se alimentavam de restos de cadáveres. Era aves que era imunda perante a lei de Moisés, mas Deus, ele faz ao contrário, para mostrar que ele é Deus. Deus ordena justamente aos corvos que eram rejeitados, que tinham sua natureza individualista, e ordena para que eles levem
o alimento para sustentar Elias, aleluia, ali do ribeiro de Querite. Isso é para mim e para você ter o entendimento que Deus ele faz as coisas completamente para que nós possamos enxergar que Ele é Deus. Deus estava dando uma lição para aquele povo ali, a forma como Ele trabalhou na vida de Elias. A forma como Deus agiu nessa situação para sustentar o seu servo, para que a palavra dele se cumprisse. Porque Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover. E a palavra, quando sai da boca de um profeta, ela tem que se cumprir. Se ela vem de Deus, quando o profeta fala, ela tem que se cumprir. E Deus, aleluia, ordena a ele que vá ali para o ribeiro de Querite. E a palavra se cumpre. E não choveu, ao ponto que a torrente se secou, porque não havia chuva. A torrente se seca, então Deus vai aqui agora e dá uma ordem novamente para Elias, que ele vá e se hospede com a viúva. Deus é extraordinário a forma como Deus age. Você está enxergando a forma extraordinária que Deus faz? Deus agora pega e me ordena uma viúva de Serepta para que alimentasse Elias. Mas essa viúva, a Bíblia está nos dizendo aqui que ela não tinha nada, apenas uma última refeição. Mas Deus envia, vai lá para Serepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. E quando Elias chega lá, que fala com aquela viúva, ela diz, a tua serva não tem nada, apenas um punhado de farinha numa panela e um pequeno resto de azeite numa botija. Vim aqui apanhar 2 cavacos e preparar a última refeição. Para mim, meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Era a última refeição. Mas Deus, ele trabalha, aleluia, de forma extraordinária. Deus pega, né? A Bíblia já nos diz que Deus pega as coisas, aleluia, loucas desse mundo, né? Olha o que a palavra diz, 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. É assim que Deus trabalha. Deus ele levanta como que uma viúva ia sustentar Elias. Se a viúva tinha apenas uma última refeição. É assim que Deus faz. É assim que Deus estava mostrando para o povo. Olha como é que eu faço. Olha como é que eu trabalho. E é tão extraordinário que Deus não escolheu nenhuma viúva ali de Israel, nenhuma judia. Não, Deus escolheu uma gentia, uma estrangeira para sustentar Elias, para mostrar, olha como eu faço. Eu faço coisa extraordinária. E vocês não estão vendo, vocês não estão enxergando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali quando Elias chega, aquela viúva, que Elias fala para ela, ela vai lá e faz segundo a palavra do profeta. E ali comeu ela e comeu Elias e a sua casa inteira. E a farinha não faltou da panela, o azeite da botija não acabou até o dia que choveu sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer nessa manhã, Deus ele trabalha extraordinariamente na minha vida e na tua vida. Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, o sofrimento, veja como o sofrimento não é motivo para desespero, e sim uma oportunidade para crer. Não é o desespero, o sofrimento não é um desespero para a nossa vida, não. Ele é uma oportunidade para que nós venhamos crer, porque Deus ele é poderoso, Deus ele é fiel, Deus ele age de forma extraordinária, foi de forma inusitada que Deus sustentou Elias. Foi através dos povos, foi através de uma viúva. Tá entendendo como é que Deus faz? Quando Deus dá uma ordem, né? Tem um ditado que até o diabo obedece, e é verdade. Quando Deus dá uma ordem, tudo, aleluia, se rende diante dele, porque para ele nada é impossível. Nada para Deus é impossível. Deus ele age, Deus ele trabalha, e aquilo que para nós parece o fim é o começo. É o começo para Deus, aos nossos olhos, aquilo que parece que é o fim, para Deus é o começo. Para aquela viúva era o fim, era a última refeição. Mas Deus já havia enviado Elias ali.
E segundo a palavra de Elias, não faltou a farinha na panela e nem o azeite na botija. Então é para que nós venhamos entender e crer que o sofrimento ele não é motivo para a gente se desesperar, e sim uma oportunidade para crer. Quando Jesus estava indo ressuscitar a filha, quando Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, vieram alguns da casa de Jairo e disse o que para Jairo? Não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas Jesus virou para Jairo e disse: crê somente. Crê somente. Então é para hoje essa palavra para minha vida e para tua vida. Creia somente que Deus ele vai agir de forma extraordinária nessa situação que você está vivendo, nessa situação hoje que você está vivendo. Vai ser algo extraordinário que Deus vai fazer. Deus ele age de forma completamente diferente da nossa lógica humana. Ele nos mostra que Ele é Deus, que Ele é soberano e Ele faz da forma dele, do jeito dele, do querer dele, porque antes mesmo de tudo existir, Ele já era Deus. Então é para eu e você ter o entendimento como Deus age, como Deus trabalha. E ainda que a Bíblia nos diz o quê? Que o filho daquela mulher morreu, adoeceu ao ponto que morreu. Mas Elias pegou aquele menino e clamou a Deus e orou e pediu para que Deus devolvesse a alma daquele menino, fizesse com que a alma do menino voltasse ao seu corpo. E assim Deus fez, aleluia. E o menino ressuscitou e Elias pegou aquela criança e devolveu à sua mãe. E aquela mulher disse assim para Elias, verso 24: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que eu falei lá no início? A palavra, quando ela sai da boca do profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela se cumpre, porque ela é verdadeira. O verdadeiro profeta, quando ele profetiza, a palavra que sai da boca dele, ela se cumpre, porque é verdadeira, porque vem do céu, vem de Deus, aleluia, glória a Deus. Então aqui houve o reconhecimento daquela mulher que Elias era um verdadeiro profeta de Deus. Então que nessa manhã de hoje você creia na palavra de Deus, porque Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso, ele vai agir de forma extraordinária na tua vida, na tua situação. Tenha certeza que Deus vai trabalhar. Deus ele vai trabalhar, mas é completamente diferente daquilo que a gente espera. Às vezes a gente espera algo tão normal do nosso jeito, mas Deus ele vai lá e vira pelo avesso. Olha que história tremenda. Olha que história tremenda. Isso me chamou tanta atenção. Como Deus fez um revertério nessa história para verdadeiramente mostrar que Ele é Deus. Então é isso que eu e você precisamos crer tão somente e confiar no nome do Senhor, porque Ele é Deus e Ele faz do jeito dele e da forma dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje para a tua vida. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia abençoado. Amém? Curte, compartilha e se inscreve aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe.